Salmos 30, eu vou ler do verso 1 ao verso 6, passando pelo verso 5, que é um dos textos mais poderosos da Bíblia. Vamos lá comigo, uns salmos do rei Davi. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes, e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. O Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me sarastes. Tem outras traduções que falam, tu me curastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. E olha só que coisa linda para você. E o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir ao choro, mas a alegria vem pela manhã. Algumas traduções falam assim, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem com o raiar do dia, vem pela manhã. Quanto a mim, disse eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Vou parar por aqui. Davi, o rei Davi. Se você for pegar a história de Israel, ou melhor dizendo, a história da humanidade, você vai ver que o povo de Israel só foi o povo mais poderoso da terra, apesar de que até hoje tem uma influência grandiosa na vida ocidental, na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós somos, o ocidente todo é influenciado pelo Estado de Israel, é influenciado pela história judaica. Mas no contexto que hoje é os Estados Unidos, um dia foi a Inglaterra, um dia foi Roma e por aí vai, o território mais poderoso do mundo, Israel só foi durante o governo de Davi e de Salomão, seu filho. Foi o período da humanidade que ele foi o estado mais poderoso do mundo. Então Davi, quando escreveu esse texto aqui, ele era o homem mais poderoso do mundo. Ele era o homem mais forte, mais poderoso, mais famoso do mundo. E ele fala aqui, começando de trás para frente, que no dia da prosperidade dele, ele dizia assim, eu não serei abalado. No dia que ele estava no auge da vida dele, ele podia falar assim, eu não serei abalado, eu não terei problemas na minha vida, eu sou o cara. E ele podia falar isso mesmo, porque realmente ele chegou no auge da sua carreira como rei, e no auge de uma pessoa que tinha um conhecimento, o mundo todo conhecia ele, o mundo todo comentava sobre ele, o mundo todo falava sobre as suas vitórias. Ele era um cara próspero em tudo, então ele dizia que ele não seria abalado. Mas se você for ler o texto do capítulo 30 de Salmos 1, verso 5, vai ver que ele passou por maus bocados. A história de Davi não relata com muita especificidade, meu Deus do céu, quase não saiu, mas saiu, pegou no tranco aqui e saiu. Não detalha de forma específica, dentro da história dele, esse momento. Mas os teólogos e os estudiosos da Bíblia dizem que ele escreveu esses salmos quando ele passava por uma enfermidade muito grande. Foi esses salmos e outros salmos que agora me foge da cabeça qual é o número. Que ele passou por um momento muito difícil de enfermidade. O homem de Deus também passa por enfermidade. O homem de Deus também enfrenta doença. Esse dia para trás me mostraram um vídeo de um pastor famoso aí, muito famoso, mas muito estúpido, Deus me perdoe, mas é verdade, que ele falou contra um outro pastor que sofreu um atentado, um outro pastor sofreu um atentado violento contra a vida dele, também famoso. Ele disse assim, ele é porque ele tem brecha na vida dele, eu que não tenho brecha pode vir me atingir. Uma pessoa para falar isso não estuda a Bíblia. Se você for ver de Gênesis 1, Apocalipse 22, vai ver que homens e mulheres de Deus, não é que dizem que era de Deus, não, mulher de Deus, homem de Deus, sofreram e muito, doença, enfermidade, falta de dinheiro e outras coisas. Homens de Deus que perderam a esposa, homens de Deus que ficaram doentes, homem de Deus fica doente também. Davi passou, segundo dizem os estudiosos, quando ele escreveu esse cântico, ele estava passando por uma enfermidade tão séria, tão forte na vida dele, que ele quase foi para a cova. É isso que ele diz no verso 3.
ele passou por uma situação muito difícil, e aí ele louva a Deus, porque Deus o livrou dos inimigos dele, ele louva a Deus, porque Deus livrou ele da morte, da cova, ele louva a Deus, porque os inimigos que queriam zombar dele, presta atenção, Davi matou um bocado de gente em volta dele, glória a Deus, falou de matar, glória a Deus, aleluia, brincadeira. Davi matou um bocado de gente em volta dele. Davi estabeleceu o território de Israel. Davi, a Bíblia fala que ele vencia todas as batalhas que ele se dispôs a enfrentar na espada. Ele era um baita de um guerreiro. Ele era um baita de um estrategista, ele era um baita de um soldado, ele era o cara na guerra. Agora imagina vocês quando os inimigos dele, os filisteus principalmente, ou o egípcio que também tinha, e outras terras que eram inimigos de Davi, ficaram sabendo que ele estava doente, sofrendo, quase morrendo. Talvez até Davi não sabia, talvez até não tenha acontecido, mas se souberam, estava aí, está vendo? Está pagando pelos pecados dele, está pagando porque ele enfrentou. É isso que às vezes a gente pensa de homem de Deus, não é? Está passando por um momento difícil, tem brecha, acabei de citar um exemplo. Ou olha para alguém aqui e fala assim, aquele lá está passando problema no emprego dele, aquilo é brecha. Está passando um problema difícil na casa dele, na família dele, aquilo é pecado. E geralmente aparecem nessas horas os amigos de Jó. Conhece os amigos de Jó? Jó estava passando pelo momento mais difícil da vida dele. Estava arrebentado. Se a tua vida está difícil, meu querido, às vezes você pode ter uma vida mais difícil que algum personagem da Bíblia. Mais do que Jó você não tem. Jó perdeu tudo. Dos filhos, a casa, a renda, a saúde, a aparência. Ainda era casado com uma maluca. Não sei qual que é pior dessa história. E aí chega 3 amigos dele, encontra com ele, vê a situação dele, a Bíblia diz que eles ficaram 3 dias em silêncio. Tão assustados que ficaram. E quando abriram a boca, devia ter continuado a ficar de silêncio. E a Bíblia vai contando que eles todo momento vão falando, Jó, você está em pecado. E Jó conhecia ele, sabia que ele não estava em pecado. Ele falou, eu não fiz nada de errado. Sim, você fez sim, senão você não estaria doente. Mas eu não pequei. Não, senão não teria acontecido essa desgraça com você. Mas eu não estou errado. E geralmente aparece amigo de Jó nessa hora. A gente está apertado financeiramente, a gente está apertado na nossa vida natural, a gente está sofrendo no relacionamento, a gente levou um fora, a gente está perdido, está apertado, está não sei o que, alguém fala, é porque você está errado. Vocês estão entendendo? E Davi passa por uma situação dessa e a situação foi tão difícil na vida dele que ele começa a dizer, Senhor, o Senhor me livrou da cova. Eu ia morrer, os meus inimigos iam zombar de mim, e o Senhor foi lá e me livrou. Ninguém zomba de mim, eu que zombo, aliás, eu não, Deus que zomba dele, porque a Bíblia fala em outro salmo escrito por Davi, que lá do céu, Deus zomba dos seus inimigos, ele ri-se, dá gargalhada. Mas Davi entendia também que tem a parte de fora, mas tem a parte de dentro. Tem as coisas em volta dele, que ele não pode controlar, mas tem ele também. O filho de Davi, Salomão, escreve num dos seus textos em Provérbios, que se no dia da angústia você perder o controle, você será uma pessoa sem força. Quão pequena será a sua força? Quando a gente passa por angústia, por luta, por dificuldade, por problema, por doença, por guerra, por batalha, por lá, mas não sei o quê, se a gente perder o controle emocional, controle natural, controle da gente, nós vamos revelar ao mundo, inclusive ao mundo espiritual, que nós somos fracos. Não é isso que Deus quer para a gente. Pelo contrário, Ele quer que no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da batalha, no meio do sei mais o que, a gente possa ter ânimo. Ter ânimo. No mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom. Quero ouvir você falar, tem de bom? Mais uma vez, tem de bom?
eu venci o mundo. Mas tenho dentro, tenho por dentro. Eu tenho que me convencer, eu tenho que falar para mim, eu tenho que ministrar o meu coração, eu tenho que ministrar o meu espírito, eu tenho que restabelecer a força interior, eu tenho que saber que a alegria do Senhor no meu coração é minha força. Eu tenho que tomar meus remedinhos espirituais. Eu tenho que, vocês estão entendendo, irmãos? Eu tenho que me fortalecer. Fortaleço através da fé, eu fortaleço através da leitura da Bíblia, eu fortaleço através da igreja, eu fortaleço através da ministração da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E Davi, sabendo disso, declarou duas coisas de suma importância para você colocar no teu coração. Primeiro, ele fala no verso 5, o seu favor dura a vida inteira. A sua graça é eterna. Em outros salmos, Davi, num cântico, diz, louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu gosto sempre de atrelar essa frase com outra. A misericórdia do Senhor é para sempre, a misericórdia do Senhor é eterna, o favor do Senhor dura todos os dias, a paciência dele é grande, é gigante, mas não é para sempre. A gente precisa entender isso também. Se você vai estudando a Bíblia, você percebe que Deus tem a misericórdia dele eterna, mas a paciência dele não é tão eterna, é grande, mas não é eterna. Mas mesmo que a paciência dele não seja eterna, mesmo que às vezes ele perca a paciência dele, que é majestosa, é grande, mas é majestosa, o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia é para sempre. Dura todos os dias. Todo dia é dia de voltar ao Senhor, todo dia é dia de se arrepender dos seus maus caminhos, todo dia é dia de buscar a Deus, todo dia é dia de segunda chance. É por isso que Jeremias fala em Lamentações, que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. E o que ele diz depois? Ai, Jesus, estou um péssimo pastor, né? Fala assim, renova-se cada manhã. Não, deixa eu falar, de novo. Rebobina a fita aí, vai lá. De novo. É por isso que Jeremias fala em Lamentações, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, elas todo dia é dia de renovar da misericórdia de Deus na nossa vida. Todo dia é dia, fala para o teu irmão, todo dia é dia de segunda chance, todo dia é dia de graça de Deus. Não fala para mim não, fala para ele. Todo dia é dia do favor do Senhor. Esquece isso não. Saiba que todo dia é dia de começar de novo. E a segunda coisa, para mim terminar. A gente sofre, às vezes tem doença. Quando eu falo de doença, estou falando de gripe não, tá? Gripe é tomar chazinho, não estou falando de gripe não, estou falando de doença. Às vezes a gente perde dinheiro, o negócio não funciona, tem uma briguinha mais feia com alguém que a gente gosta, e geralmente as brigas são que a gente ama, porque o ser humano tem uma burrice interna dele, ele desconta sempre que ele mais ama, eu não sei porquê, mas é uma burrice interna do ser humano. Ele leva um pito do patrão, ele desconta na esposa, ele leva uma bronca não sei aonde, ele desconta no irmão dele, na mãe dele. Não é uma brincadeira isso, mas o ser humano é assim. Às vezes acontece, a briga acontece, a desilusão acontece, o fora acontece, o problema financeiro acontece, a crise acontece,
não sei o que, mas acontece. Pode demorar até a noite inteira o choro, pode demorar muito tempo o sofrimento, pode demorar e a noite pode ficar mais escura ainda, mas saiba que não tem noite, como eu gosto dessa frase, não tem noite escuro o bastante, ou tempestade forte o bastante, que impeça na hora certa, na hora de Deus, na hora programada, o sol nascer. E quando o sol nasce, sabe o que acontece? Fala, o que acontece, bispo? Vou perguntar de novo para a gente ficar organizado. E quando o sol nasce, sabe o que acontece? A alegria e a misericórdia vem junto com o sol da justiça. Está chorando, meu filho? Está chorando, minha filha? Está difícil? Eu lembro de uma mensagem que eu ouvi, e a bispa sabe que eu nunca esqueci dessa mensagem, e eu já preguei ela aqui, da pessoa que eu considero o segundo maior pregador do mundo. Ziclac foi toda destruída. Ziclac era onde Davi vivia com seus homens. Davi saiu para uma batalha que não era dele. Saiu para uma batalha para lutar pelos filisteus contra Israel. Não deveria ter feito isso, ele saiu. Quando a gente sai para lutar batalhas que não são nossas, a nossa casa, os nossos negócios, a nossa vida fica desguarnecida. Não saia para lutar lutas que não são suas. Vou repetir, não saia para lutar lutas que não são suas. Você só deve lutar as lutas que são suas. Quem pode dizer um amém, diga amém. Ponto, mas não é isso que eu quero falar. Ele sai de Ziclac. A Bíblia diz que os amalequitas dão contra Ziclac. Lá ficou as mulheres dos soldados de Davi, as mulheres de Davi, os filhos, as crianças, os mais idosos. Os amalequitas dão contra aquela cidade, destrói toda a cidade, leva as mulheres junto com eles, leva os velhos como escravos, leva as crianças como escravos. E aquele povo era um povo muito ruim, era um povo mau, era um povo que só atacava na surdina, esperou os soldados de Davi sair para atacar. Eles eram sorrateiros, eles eram de puxar o tapete quando a pessoa não via. E aí a Bíblia diz que um dia todo mundo amarrado, todo mundo preso, e os amalequitas fazendo festa, os amalequitas celebrando, eles olham para cima, tem um homem montado num cavalo, vindo na direção daquele povo com a espada, com ódio nos olhos, com a raiva nos olhos, e soldados vindo atrás dele. Era o rei Davi chegando para libertá-los. Não sei o que passou na tua noite. Talvez você é igual aquela mulher dos amalequitas, foi levada pelos amalequitas, que foi abusada, sofreu algum tipo de abuso, que sofreu uma desilusão terrível. Talvez você é uma pessoa que está sendo escravo de algo, como os velhos foram levados como escravo de alguma enfermidade, escravo de uma amargura, escravo de uma doença, escravo de um pecado. Talvez você teve sua casa toda destruída. Não sei o que você passou nessa noite tão prolongada na tua vida, não sei o que você passou nesse choro tão prolongado na tua vida, mas eu te falo como aquele povo que estava lá escravo dos amalequitas. Olha para cima, o seu rei está vindo. E ele vem montando num cavalo branco, ele vem saltando pelos montes, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na sua boca uma espada afiada, os seus olhos são como fogo. Ele está vindo. Choro pode durar uma noite, o choro pode durar muito tempo, mas a alegria vem pela manhã. Estou aqui para anunciar que o choro acabou na tua vida, a alegria já está chegando. Teu rei está descendo, montado no cavalo branco, cavalgando na tua direção.
E ele veio saltando, saltando, saltando. A alegria chegou. Chega de choro.